110 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Requerimento 509 de 2015 da autoria do vereador Luiz Eustáquio. Requerimento de número 545 de 2016 da autoria do vereador Marcos Menezes, no horário destinado ao pequeno expediente. Primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, fez apelo à Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Segunda vereadora a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão, comentou que o mês de março é em homenagem à mulher. Próxima vereadora, a vereadora Michele Collor, fez leitura de um discurso sobre a criança com microcefalia. Próximo vereador, o vereador Luiz Eustáquio, agradeceu pela assinatura em unanimidade para conceder o título de cidadão da presidente do Partido de Sustentabilidade, Marina Silva. Próximo vereador, Maguari, votou a cobrar da CTTU. Próximo vereador, Heriberto Rafael, registrou seu apelo à Secretaria de Defesa Social e Secretaria de Segurança Urbana sobre a falta de segurança. Fez uso da palavra pela ordem, os vereadores Anderson Florencio, registrou morto ex-atacante do esporte, Leonardo Pereira da Silva. A chamada regimental, a oportunidade que foram registradas os presentes seguintes vereadores. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Gilberto Alves, solicitando mesa, verificação de quórum. A mesa 14, solicitando indeterminado ao segundo secretário que procedesse a chamada verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Eurico Freire, Isabela de Rodão, Jadervaldo Lima, Jairo Brito, Luiz Eustáquio, Osmar Ricardo, Vera Lopes e Vicente André Gomes. 11. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 2 de março de 2016, em caráter ordinário, no local do costume, na hora regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Sim, mas ele pode pedir agora. Ele pode pedir a verificação. Agora aí. Pode pedir agora, pede. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Vereador, deixa ele fazer a leitura, se Vossa Excelência permitir, e nós fazemos a verificação de quórum. Pedido de Vossa Excelência é uma ordem. Ofício 39 de 2016 da Secretaria Executiva de Administração, o 40 da mesma Secretaria, o 41, o 44 e o 42, todos da Secretaria Executiva de Administração. Lido o expediente, senhor presidente. Há uma solicitação de verificação de quórum. Pois não. Oi. Eu peço ao vereador Heriberto Rafael e ao mesmo tempo a Vossa Excelência para que talvez a gente não peça a verificação de quórum. O senhor pode até talvez fazer uma suspensão da sessão por 15 minutos, que é o tempo que eu acho que tem colegas chegando e o quórum está se formando. Já tem número? Ah, ótimo. Vereador Amaro Cipriano, primeiro orador inscrito. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para relatar um fato importante para a nossa cidade do Recife, no sentido da segurança pública e também da iluminação pública da cidade do Recife. Foi implantado no governo Roberto Magalhães o projeto Procel, naquela época, que fazia a troca das lâmpadas de mercúrio por vapor de sódio. Ou seja, as lâmpadas brancas, de cor branca, elas eram substituídas pelas lâmpadas de cor amarela. E no governo Geraldo Júlio foi implantado o projeto Reluz em toda a cidade do Recife, que, na verdade, foi muito importante essa inovação da iluminação pública em toda a nossa cidade. No entanto, eu detectei um fato muito importante, é que as luminárias que foram retiradas de toda a cidade do Recife, elas podem ser de muita utilidade para serem colocadas nas comunidades vulneráveis da nossa cidade. Ou seja, nós temos muitas comunidades que falta iluminação. E essas luminárias que foram retiradas, lâmpadas de 70 watts, de 100 watts, de 125, elas serão bem utilizadas nas comunidades mais carentes, como Sapunu, Fietinã, o Iraque, Jardim Uchoa, a comunidade de Chico Mendes. São várias comunidades carentes em nossa cidade que falta uma boa qualidade de iluminação. E a Prefeitura da cidade do Recife não vai ter muito investimento a não ser colocar luminárias que já existem no Departamento de Iluminação Pública. Se fosse um novo investimento, uma nova compra, uma nova licitação, aí sim, seria um custo adicional. Então, vereador Eurico Freire, é um passo muito importante para o Departamento de Iluminação Pública da nossa cidade, de aproveitar essas luminárias que foram retiradas para recolocá-las nas comunidades mais carentes, como Terra Nossa, né? Uma comunidade que precisa de uns 200 luminárias, braços de luminária, colocava, Vietnã, Jardim Show, como falei, no Iraque, porque a questão da iluminação pública em nossa cidade é um sinônimo de segurança pública. Onde você tem uma comunidade bem iluminada, bem assistida com a iluminação, você tem uma condição melhor de visibilidade, dá uma qualidade de vida melhor àquelas pessoas daquela comunidade. E eu faço um apelo ao prefeito da cidade do Recife, junto ao Departamento de Iluminação Pública, para fazer um trabalho de colocação de luminárias em todas as comunidades vulneráveis da nossa cidade. E já temos essas luminárias, nós temos as lâmpadas, reatores, fotocélulas, quer dizer, tem todo o equipamento que foram retirados das grandes vias da nossa cidade. O Reluz foi implantado, mas falta reimplantar essas luminárias em comunidades que tanto precisa em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Jaime Carvalho. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Ocupo a tribuna nesta tarde por dois motivos. Parabenizar todos os cristãos pelo dia de hoje, 2 de março, Dia Nacional da Oração. Nesta data emblemática, conclamo a todos para orarem por nosso país, por nossas crianças e juntos enfrentarmos esse momento de grande adversidade. Segundo motivo, é assustador o engajamento de alguns movimentos dentro da nossa sociedade contra o direito à vida.
um grupo ativista deve apresentar ao Tribunal Federal uma ação pedindo que seja autorizado o aborto para mulheres que constatem estar esperando um bebê com microcefalia. Um verdadeiro caso de homicídio qualificado. A Folha de São Paulo divulgou que grávidas com diagnósticos de infecção pelo vírus da Zika estão recorrendo ao aborto clandestino antes mesmo da confirmação se o feto tem ou não microcefalia. Os preços do procedimento em clínicas particulares variam entre 5 mil e 15 mil, dependendo da estrutura e do estágio da gestação. Imagine agora legalizarem, senhores vereadores, o método. Quero lembrar a todos que estamos falando da vida de uma criança, vida que começa no momento da concepção. Sabemos que não é necessário que se tenha autoconsciência para caracterizar um ser humano. Se assim fosse, pessoas em estado de coma já não seriam consideradas humanas. Sabemos também que o embrião não é uma extensão do corpo da mulher. Desde a concepção, o sexo, por exemplo, já está determinado. Mais alguns dias e o embrião já possui ondas cerebrais próprias. Ali está o milagre da vida. Além da questão religiosa, estamos aqui falando também de humanidade, ou mesmo da falta dela. Como é possível um ser humano optar por matar outro ser humano, ainda que no ventre de sua mãe, porque ele possui uma deficiência, ou nesse caso, microcefalia? Precisamos deixar claro que, de fato, essas crianças vão precisar de apoio e assistência durante toda a vida, mas que deficiência e sofrimento não são sinônimos. É possível ter qualidade de vida mesmo quando se é portador, seja qual for a necessidade especial. Provocar aborto é crime. Provocar o aborto de uma criança com microcefalia é ainda mais desumano. Não vamos permitir que esta atrocidade seja levada adiante. A população brasileira, inclusive, é contra esta proposição. Uma pesquisa na Datafolha, divulgada na segunda-feira, apontou que 58% da população desaprovam o aborto dessas crianças. Lembro a todos que, em caso de microcefalia, há total chance de vida para o bebê, mesmo com dificuldades cognitivas, motoras e de aprendizado, em consequência, é claro, da formação cerebral. Até onde querem chegar? Vão querer também abrir precedentes para abortos em caso de síndrome de Down e outras mais? Querem voltar aos tempos nazistas, onde apenas perfeitos e arianos poderiam fazer parte da sociedade? Já basta. Não podemos permitir este massacre com as crianças. A única coisa que vamos abortar é essa ideia desumana e desproporcional. Repito, vamos abortar esta ideia desumana. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença e registrar também a presença do nosso amigo Dr. Clóvis Benevides, que é secretário adjunto da Secretaria de Combate à Violência ali do Estado de Alagoas e também é presidente nacional do Fórum Brasileiro de Gestores. Foi por 12 anos secretário de Política de Drogas do governo do Estado de Minas Gerais e é uma referência no nosso país
das políticas de drogas e é meu professor também nessa área. Estou muito feliz com a presença dele. E eu venho à tribuna também na tarde de hoje para agradecer a essa Casa Legislativa, porque ontem nós aprovamos por unanimidade a instalação e a redenominação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que agora passa a se chamar Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, seguindo também o modelo que já tem lá em Brasília e também aqui na Assembleia do Estado de Pernambuco. Essa frente parlamentar, ela vai ao encontro de diversos debates e discussões de ações importantes do nosso contexto social, de proporcionar melhoria da qualidade de vida do povo recifense, principalmente das nossas crianças e jovens e das famílias. A frente abre um espaço democrático a favor da vida, que poderá contar com a participação de representantes da sociedade civil, no sentido de buscar apoio em prol dos objetivos a serem alcançados. A associação também fará o acompanhamento das políticas de governo dessa área, sugerindo alternativas das mesmas. Então, essa frente parlamentar é muito importante, nós esperamos enfrentar vários debates e contribuir muito com a nossa cidade. E uma das propostas da frente também é em relação à defesa da família e da vida, é trazer à discussão questões importantes do nosso cotidiano, a exemplo do aborto, assunto a qual a vereadora, que também nos dará a honra de participar conosco dessa frente parlamentar, a vereadora Aimee, acaba de falar, um assunto que tem se tornado recorrente, especialmente devido aos inúmeros casos de crianças com microcefalia e mães que, sem apoio nenhum de seus familiares e do governo também, muitas vezes têm surgido agora, inclusive, questões de discussão sobre aborto. Então, nós pretendemos promover debates sobre esse tema, audiências públicas, eventos, e o intuito é colaborar com o processo legislativo. E eu quero também aproveitar a oportunidade para dizer que nessa próxima segunda-feira, dia 7, aqui na nossa casa, será às 9 horas da manhã, o lançamento dessa frente parlamentar, a instalação da frente parlamentar, onde nós vamos receber aqui a psicóloga doutora Marisa Lobo, que é professora e ministra cursos e palestras e possui já vários anos de experiência na área, ela que milita na área da família, inclusive bastante polêmica, ela trabalha também nas questões de gênero, ela já teve inclusive até um dos casos que teve muito destaque no Brasil, porque ela teve a sua licença cassada pelo Conselho de Psicologia, Conselho Federal, mas depois de uma ampla luta na Justiça, ela conseguiu retomar o direito de exercer a sua profissão. E a palestra ministrada por ela terá como tema um impacto social no processo de desconstrução da família. Sem dúvidas, ao fortalecermos a bandeira da família, a nossa base, teremos um país com menos índices de violência, abandono e outros fatores associados a essas mazelas sociais. Então, essa frente parlamentar, que eu gostaria de estender aqui o convite aos vereadores que queiram nos procurar, que queiram fazer parte também dessa frente. Nós já temos aqui a vereadora Aimee, o vereador Aerto Luna, também o vereador Almir Fernando, que nós convidamos para estar conosco, o vereador Jadeval e também o vereador, que eu esqueci o nome dele, me perdoe. Não, o vereador que é lá do... Vou lembrar, meu Deus. Não, Davi Muniz, perdão, vereador Davi Muniz fará parte conosco, também está à frente. O movimento Pró-Vida da Igreja Católica estará também fazendo parte dessa frente parlamentar, seu presidente, porque nós estamos incluindo a sociedade civil também nessa frente parlamentar, onde terá essa representatividade da sociedade civil conosco também participando. Então está aberto, e eu queria deixar aqui para encerrar um versículo da Palavra de Deus, no Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus abençoe a todos e todas. Boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Menudo, que permuta
Não, perdão, vereador André Regi. Michele André Regi. Desculpa aí. Não, quiser falar primeiro? Não, é porque eu troquei aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu trago um questionamento para todos. Por que a Via Mangue, a sua pista sentido cidade, Boa Viagem cidade, passou um ano fechada? Depois que a via foi reaberta, para que a via fosse reaberta, quem utiliza a via, quem anda pelo entorno em Boa Viagem, no Pina, perto onde hoje está localizado o Shopping Center Rio Mar, percebe que houve apenas um alargamento de via e a alteração no sentido do túnel, que foi chamado pelo então prefeito João Paulo como primeira etapa da Via Mangue. Inclusive, o túnel até perdeu seu sentido na medida em que hoje tem um sinal na via, um semáforo na via. Mas a pergunta que eu faço é que hoje não há nenhuma justificativa, na minha concepção, para que a via passasse um ano fechada. Se só foi apenas eliminar o sentido do trânsito no túnel, todo o fluxo ficou sendo Boa Viagem Centro e não mais partilhado. Na minha concepção, ela passou um ano fechado, dando um grave prejuízo à cidade, em termos de tempo para o cidadão, em termos de desgaste dos carros, desgaste dos ônibus e combustível, simplesmente por uma única coisa, chamada incompetência. Porque se alguém tivesse me dito, não, para abrir a outra via era necessário um novo viaduto, necessário uma nova via de acesso, nada disso foi feito, vereador Almir Fernando. Foi simplesmente incompetência. Então, um ano parada por... Será que ninguém teve a capacidade de ali, da secretaria, identificar que era somente essa solução? Um alargamento de 3 metros, vereador Antônio Luiz Neto, e a mudança do sentido de no túnel? Não houve nenhuma obra que justificasse um ano de paralisia. Aliás, estranho também a forma como ela foi inaugurada. A presidente Dilma Rousseff, e aí veja a decadência desse governo que mal começou. Como é que se justifica uma presidente da República vir para a inauguração de 6 quilômetros de uma via, de uma capital? É simplesmente não ter absolutamente nada melhor para fazer durante aquele dia. E aí, injustificavelmente, inclusive, houve um cerco total na área para que ninguém chegasse perto da presidente. Porque a presidente Dilma Rousseff, assim como o ex-presidente Lula, estão literalmente sitiados. Sitiados. E aí o prefeito, inclusive, também aí gastando dinheiro público, fazendo um palanque na via. Também é outra coisa absurda. Abriu-se, ela inaugurou e ninguém podia transitar, porque fizeram o palanque na via que foi inaugurada. É algo completamente sem sentido. É algo que deixa qualquer um perplexo, mas deixa o cidadão mais pobre de ter que tirar dinheiro para patrocinar este tipo de evento, para dar simplesmente, inclusive com uma participação ridícula do governo federal na obra da Via Mangue. Mas reflexões eu trago aqui. Primeiro, o mito de que não há solução para o trânsito se desfaz, porque se houver investimento em infraestrutura, vereador Antônio Luiz Neto, o trânsito flui.
Quem mora em Boa Viagem hoje está com uma vida melhor do que anteriormente, porque passa menos tempo no trânsito. Outro, agora, e finalmente, para concluir, senhor presidente, aqui vai uma denúncia. A sinalização horizontal que foi feita na área, eu não sei qual foi o material utilizado. As faixas de trânsito estão já todas desaparecendo. Em menos de 20 dias, nos colégios do entorno da Via Mangue, as faixas de pedestre, a exemplo da faixa de pedestre na rua Tenente João Cícero, esquina com a Nelson Hungria, nos dois sentidos no Colégio Santa Maria. Não temos 20 dias da sinalização pintada e você chega lá e praticamente ela já não mais existe. Não houve fiscalização? Que tipo de material foi empregado? Pagamos para ter a sinalização e ela está simplesmente desaparecendo, e eu tenho certeza absoluta que a empresa contratada para fazer a sinalização não retornará para fazer a devida complementação do que deveria ser uma sinalização para proteger as crianças daquela localidade. E por fim, aqui vai também uma constatação de como o cidadão ele também não contribui para uma cidade melhor, a sua cidade melhor. A Prefeitura da cidade do Recife, ela criou uma nova disciplina de trânsito na região das vias que dão acesso à Via Mangue e a população não cumpre. Os carros na contramão, os motociclistas na contramão, não há respeito à faixa de pedestre, risco de vida, e isso reflete também uma sociedade onde não há punição, porque eu tenho certeza que um cidadão americano que pega uma contramão, ele sabe que se ele atropelar alguém, ele provavelmente vai parar, vai passar o resto da vida preso. Aqui, a pessoa pega impunemente a contramão, você sinaliza que ela está errada e ela ainda fica com raiva de você por ter feito o alerta da sua transgressão. Isto é, de fato, lamentável e reflete a falta de cultura cívica e de capital social nessa cidade. Inclusive, as pessoas estacionando na faixa de pedestre. Então, é motivo de comemoração a Via Mangue? É. Investimento de décadas da população da cidade do Recife que pagou, desde o projeto inicial, passando por todas essas gestões. Agora, senhor presidente, é lamentável que a gente tenha um equipamento que levou tanto para ser feito e, ao mesmo tempo, a gente vê o descaso, tanto do poder público quanto do cidadão. Enquanto não houver o devido respeito ao contribuinte, e quanto o cidadão não se autorrespeitar, respeitar a sua cidade, o Recife não será uma cidade que terá motivo de orgulhar a todos nós. Muito obrigado. Eu estava escrito. Você é o próximo orador. Já passou da hora. Passou, mas o vereador Asmar precisa pronunciar e tem todo o respeito da mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, venho hoje a esta tribuna para tratar de um vetor que muito preocupa o povo brasileiro, que é o Aedes aegypti. Sabemos que tem sido debatido nessa tribuna, nessa casa, o tempo todo sobre esse mosquito. Mas é importante que ele seja repetido por diversas vezes, meus amigos vereadores. Porque em 2011
eu por 2 vezes tive a sensação da picada desse mosquito, já em 2011, e nós alertávamos para esse problema, que hoje está de uma forma que, podemos dizer, de uma gravidade, de uma seriedade muito grande no estado do Recife, para não dizer em todo o Brasil. Durante muitos anos, venho ouvindo algumas pessoas falarem que os problemas ocasionados por esse mosquito são sazonais. Ou seja, não necessitando de preocupações periódicas e medidas de preocupação de forma efetiva. Está aí o resultado de um mosquito que parecia não trazer outras consequências senão a dengue. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2015, o Brasil registrou 1.500.900 casos de dengue, número assustador e que nos leva a crer que as consequências de toda essa infestação trará resultados devastadores no que tange os indicadores da saúde pública no país. Antes do final de dezembro de 2015, já havia se tornado o ano com maior número de casos registrados de dengue e de mortes provocada pela doença. 839 pessoas haviam morrido em decorrência da dengue, um aumento de 80% em relação a 2014. A situação, porém, gerou alerta em todos os estados brasileiros. Ao todo, 22 deles tiveram aumento de casos da doença. No último ano, em comparação a 2014, a maior incidência de dengue foi registrada em Goiás, onde houve cerca de 2.500 casos a cada 100 habitantes. Já os únicos estados a registrar queda foram o Piauí, Amazônia, Roraima e Acre, além do Distrito Federal. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o pico da doença foi registrado em abril, mês em que houve o maior número de atendimentos informados pela Secretaria de Saúde ao governo federal. Apesar de uma leve redução no número de casos notificados nos meses seguintes, a dengue não chegou a dar trégua. Em novembro, a incidência da doença voltou a ter leve aumento no país, com 22 casos a cada 100 mil habitantes. Tramita, nesta casa, o projeto de lei da minha autoria de número 15 de 2015, o qual está em votação hoje, no dia de hoje, o qual propõe que os proprietários e locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis com ou sem edificação localizados no território do Recife sejam obrigados a adotar medidas necessárias à manutenção desses locais limpos e sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inacessíveis, drenados e aterrados, no caso de serem pantanosos ou alargadiços, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Muito antes de dar entrada na proposta que atualmente está tramitando, apresentei em 2011 um projeto de lei com teor parecido, mas que tinha aplicabilidade mais rigorosa do que tange as pessoas que ignoram o esforço coletivo no combate a esse vetor. Contudo, tive que retirar a proposta, fazer alguns ajustes e dar entrada nesta que hoje entra na ordem do dia. Senhor vereador, desde 2011 eu já tenho a preocupação e dou entrada num projeto justamente para que houvesse uma preservação e para que as pessoas fossem penalizadas ou punidas dentro de não querer preservar suas áreas e fizesse com que esse mosquito pudesse realmente cada vez aumentar. Então, a gente desde 2011 que vinha uma preocupação muito grande, até porque nessa data eu também fui vítima, fui picado 2 vezes por esse mosquito e não é coisa muito boa, que é horrível. O importante é termos a certeza de que o tratamento do combate ao mosquito Aedes aegypti não deve ser sazonal, mas sim
contínuo, juntamente com a participação efetiva da sociedade e a implementação de políticas preventivas acentuadas em áreas prováveis de infestação. Deixo aqui a minha preocupação e a mensagem de alerta a toda a população que tenha consciência de que a colaboração individual é de grande valia para cessar a proliferação da doença. E a matéria de implementação nessa casa se torna mais uma ferramenta de combate a esse vetor que vem mobilizando a sociedade mundial. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente Romerinho, presidente da sessão do dia de hoje, essa tarde. Hoje, pela manhã, na Associação dos Guardas Municipais do Recife, teve uma assembleia sobre o debate do que a Guarda ganhou com o plano de carga-carreira. E o que me parece que foi muito pouco, porque a gente sentiu no debate com os guardas municipais a insatisfação do plano, a insatisfação com essa gestão que de fato não procura valorizar os trabalhadores, seus servidores, e deve ser mais uma categoria, senhor presidente. Sexta-feira vai ter uma nova Assembleia da Guarda que deve defragrar um movimento grevista por entender que aumento de carga horária de 6 para 8 horas, né? A questão da lei 13.022, que é a lei federal que regulamenta a guarda municipal em todos os municípios, a questão do armamento, a questão da organização da guarda, e a gente viu hoje um debate acirrado na categoria. Esperamos sim que eles incorporem aos outros servidores da Prefeitura do Recife, que com certeza a partir de amanhã esse cordão vai engrossar, vereador Antônio Luiz Neto. A proposta que o prefeito fez para os professores é acabar com o plano de carreira que os professores tiveram no governo de João Paulo para cá, suas reposições, e com a proposta da Prefeitura hoje é quebrar um plano de carreira dos professores. Com certeza os professores amanhã também têm uma assembleia, deve estar nesse movimento grevista, deve chamar a direção do sindicato, os professores, para esse momento delicado. Mas o prefeito está levando e empurrando todas as categorias para a greve, com a proposta vergonhosa que foi feita para todos os trabalhadores. Apesar de hoje, pela manhã teve a reunião, e ele propôs 10,67 para os trabalhadores, que ganham abaixo de R$ 1.700, achando que com isso os sindicatos vão aceitar e deixar os outros servidores de fora. Não, a gente quer paridade para todos os servidores, um aumento linear para todos os servidores da Prefeitura do Recife, que o Sinicep representa. E vereador Antônio Luiz Neto, Vossa Excelência é uma pessoa que brigou muito pela estabilidade financeira, que esse prefeito Geral Júlio também prometeu. Prometeu a Vossa Excelência, prometeu a gente, prometeu aos servidores desta casa, os servidores da Prefeitura, que tem direito à estabilidade e que parece que o prefeito esqueceu. Ou ele acha que os servidores que têm direito, que requereram a estabilidade, esqueceram. Eu sei que Vossa Excelência também faz parte de um partido da oposição que está na nossa base contra um governo que está desalinhado com o povo e desalinhado com os servidores. Então eu acho que Vossa Excelência, que foi uma pessoa que brigou muito por essa estabilidade que foi concedida, inclusive, no governo de João Paulo, que o outro governo, depois de João Paulo, tentou tirar, né, através do secretário, que eu não vou aqui citar o nome dele, mas Vossa Excelência sabe, um jurista, né, tentou
interpelar a questão da estabilidade. É preciso que Vossa Excelência tome a rédea também desse processo, porque esse prefeito, ele não gosta de muita conversa, de diálogo. Ele não quer debater, ele não quer negociar. Toda a conversa que existe lá, vereador André Regis, nada pode, nada tem para o povo e nem para os servidores. Tudo para os cargos comissionados, né? E para a elite de nossa cidade é para quem ele trabalha. Esqueceu do povo pobre, esqueceu daqueles que moram nas comunidades carentes, que precisam de uma atenção maior, que são as pessoas que moram nas barreiras, as escolas. Muitas escolas estão fechando. Eu falei aqui de 3 escolas no Ibura, mas em São Martins fechou mais uma por falta de pagamento do aluguel. Então a prefeitura nem aluguel das escolas estão pagando, né? Os conselheiros tutelares tiveram no gabinete do prefeito e vão cobrar dessa prefeitura um desempenho também na qualidade de trabalho. Então é preciso que ele reforce e dê qualidade de trabalho para as pessoas que prestam serviço à sociedade. Obrigado, senhor presidente, pela sua compreensão. Encerrando o tempo regimental, não havendo mais oradores no pequeno expediente, nós damos sequência à reunião e passamos ao prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 550 de 2016, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em votação, vereadores concordam com a permanência onde estão? Aprovado. Passamos para a chamada regimental. Senhor presidente, 23 vereadores e vereadoras registraram presença, número suficiente para liberar a ordem do dia. Passamos à ordem do dia. Discussão única do requerimento 522, 523, 524, 525, 526 de 2016, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em votação. Em discussão. Votação. Vereadores permanecem onde estão? Aprovado. Discussão única do requerimento 529, 534, 535, 537, 544, 2016, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permanecem onde estão? Aprovado. Discussão única dos requerimentos 530, 531, 532, 533, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 2016, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permanecem onde estão? Aprovado. Discussão única dos requerimentos 546, 547, 548, 2016, os 3 de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, votação, vereadores concordam, permanecem onde estão? Aprovado. Discussão única do requerimento 549, 2016, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 de 2016, todos de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 558, 559 de 2016, os 2 de autoria do vereador Felipe Francis Mar. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 561 de 2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 179, 62, os 2 de 2014, 3.169 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte do Consumidor, Apoio Comunitário, da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 347 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 278 de 2013, 441, 658 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 95 de 2013, de autoria do vereador Henrique Leite.
Presidente, esses projetos que estão vindo em sequência estão em segunda discussão. Se fosse possível votarmos em bloco, eu acho que seria interessante. Vamos concluir esse e a gente coloca o resto em bloco. Em discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 466, 616 de 2013 das comissões de Legislação e Justiça, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 109 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Segunda discussão dos pareceres 584 de 2015, 711 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 191 de 2015, de autoria da vereadora Michele Colles. Também segunda discussão dos pareceres 109 de 2015, 215 de 2015, 252 e 829 de 2015, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, Finanças e Orçamento, Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 22 de 2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Também segunda discussão dos pareceres 97, 440 e 102 de 2015, 828 também de 2015, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, Finanças e Orçamento, Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 15 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em segunda discussão dos pareceres 310, 501, 537, todos de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos, da Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 74 de 2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Pronto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovados os projetos. Primeira discussão do parecer 30 de 2016 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 229 de 2015, de autoria do vereador Ayrton Luna. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, aqui temos 4 projetos, 3/5. Não sei se o senhor presidente permitiria se colocasse os 4 em votação. Seria essa nosso apelo também para que pudesse ser feito em bloco, se tratando do mesmo assunto, concessão de títulos ou medalha de mérito. Então vamos colocar os 4 projetos de votação 3/5 em bloco. Discussão única 3/5, pareceres 21, 2016, 775 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 32 de 2015, de autoria do vereador Edmar de Oliveira, dos pareceres. Discussão única dos pareceres 27 e 28 de 2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 5 de 2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. Também discussão única 3/5 parecer 25 de 2016, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 34 de 2015, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Discussão única também 3/5 do parecer 31 de 2016 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 33 de 2015, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, votação. Abriu o painel, votação 3/5. Senhor presidente, só temos 7 votos sim e nenhum voto não. Senhor presidente, após a votação, eu solicito verificação de quórum. Espera aí, Rick. Senhor presidente, só temos 8 vereadores
presente aqui na sessão. Portanto, a pauta fica trancada e não havendo número para continuarmos a sessão, a presente sessão se encerra. Lembrando que amanhã às 16 horas haverá uma reunião plenária em caráter solene para o lançamento da campanha da Fraternidade 2016, proposta de autoria do vereador Aerto Luna. Portanto, os vereadores inscritos no grande expediente ficam este ofício para a próxima sessão. Boa tarde a todos.